Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 3 entrevistados. Primeiro, Luiz Serri, professor e historiador, conversa com a gente sobre a história dos direitos humanos. Na sequência, Paulo Godoy, professor e economista, faz uma análise do atual momento econômico brasileiro e também do plano de governo para esta área da equipe de Jair Bolsonaro. E, por fim, o vereador Walter de Souza, aqui da cidade de Ponta Grossa, nos explica qual foi a alteração que ele propôs na lei orgânica do município, que vai obrigar o futuro prefeito a mostrar como serão cumpridas as promessas de campanha. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos entrevistar o professor de História, Luiz Fernando Serri, sobre direitos humanos. Professor, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu sei que sua agenda é muito ocupada. Eu gostaria de começar pelo básico. Quando surge o conceito de direitos humanos na história e por que naquele momento específico da história? Ok. Bom, Ney, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar do programa. A ideia de direitos humanos, ela surge, assim, historicamente, vários pensadores ao longo de toda a história humana vêm falando sobre conceitos que podem ser associados a direitos humanos. Mas, efetivamente, a constituição dos direitos humanos como um conceito que vai orientar a política de Estado, ela surge com a Revolução Francesa. E por uma razão muito simples. Antes da Revolução, nós tínhamos o absolutismo, quer dizer, o rei era rei por direito divino e a vontade dele era absoluta. E aí todas as pessoas que estavam associadas com o rei, quer dizer, a nobreza, né, as pessoas que ele escolhia, tal, elas também partilhavam desse poder. Então o poder emanava do rei, descia para quem auxiliava o rei, para os associados do rei, etc. E aí ia descendo para a sociedade conforme a situação que a pessoa estava, para o clero, para os comerciantes, para o povo, tinha a noção de escravidão também. Então ia uma sociedade bem hierarquizada com um poder super centralizado. Aí, quando nós temos a Revolução Francesa, um dos momentos mais simbólicos e mais importantes é quando o rei Luís XVI é capturado, né, se considera que ele estava num processo de traição contra a própria França, né, a Revolução já acontecendo, já passado bastante em 1789, e ele é trazido e é decapitado. Então, decapitar o rei é como que eu rejeitasse essa estrutura de poder. Deus elege o rei, né, escolhe o rei, o poder do rei é estabelecido pelo direito divino, e aí tudo é hierarquizado a partir do rei. E aí nós criamos, né, um novo tipo de sociedade em que o poder não vai mais emanar do soberano, ele vai emanar do povo. Para que as pessoas aceitem que existe uma nação, um governo, etc., que elas cedam, né, o seu poder, resolvam aderir a esse poder, elas têm que ter alguma coisa em troca. Esse alguma coisa em troca é a garantia de direitos. Então, os direitos humanos, eles quebram aquela ideia de que as pessoas são fundamentalmente diferentes. Ele estabelece uma nova ideia, que é revolucionária naquela época, que as pessoas são essencialmente iguais. O primeiro trechinho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz assim: os seres humanos nascem iguais. Lógico, depois eles se diferenciam, mas ao nascer, todos eles são iguais e perante a lei, todos eles são iguais. Então esse é um conceito revolucionário que a burguesia da época, né, associada com vários outros setores explorados na sociedade, estabelecem e essa é que é a origem. É o momento em que nós estabelecemos que nós temos uma condição humana que é essencial e em que todo mundo é igual. E aí não tem como eu falar, olha, direitos humanos para esses ou para aqueles. Ou os direitos são humanos ou não. Porque quando alguém não tem o seu direito humano respeitado, de certa forma todo mundo está em risco. E aí a sociedade inteira está em risco. Professor, historicamente falando, isso é recente, tem pouco mais de 200 anos. Isso. E, então, nós tivemos, nesses últimos 200 anos, inclusive no século XX, eventos que mostraram o contrário. O Brasil, por exemplo, voltando um pouquinho mais no tempo, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, nós desumanizávamos a raça negra. Né? E os nazistas na Alemanha desumanizaram os judeus. Então, podemos dizer que foi um conceito difícil de ser assimilado pela sociedade, esses conceitos criados na Revolução Francesa de direitos humanos? Olha, eu acho que sim. Nós também fomos uma das últimas monarquias na América, e o que a gente
tem clareza até hoje é que muitos dos conceitos da própria monarquia, ainda que a nossa monarquia fosse constitucional, quer dizer, ela já era limitada, né, por essa influência da Revolução Francesa, mas ela ainda estabelecia um pouco daquela ideia de que as pessoas são diferentes. De certa forma, essa ideia anterior à Revolução Francesa e aos direitos humanos, ela, em algumas partes da sociedade, ela continua presente. Isso é típico daquela frase que a gente escuta volta e meia, que é: você sabe com quem você está falando? Quer dizer, quando alguém fala isso, ela fala assim: olha, eu sou de um extrato humano diferente e superior ao seu, portanto, recolha-se a sua insignificância. Ou seja, é uma espécie de herança que a gente não conseguiu abolir ainda dos tempos do absolutismo. E aí, lógico, a gente tem várias situações na sociedade em que a gente não conseguiu implantar os direitos humanos ainda, ou não conseguiu implantar essa igualdade básica e fundamental perante a lei. Por que a gente tem uma segunda declaração? Você tem a primeira grande declaração dos direitos humanos, que é a declaração dos direitos do homem e do cidadão na Revolução Francesa, e aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e tem a criação da ONU, eu tenho uma nova declaração, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos direitos do homem, né? Entendido o homem aí como gênero humano, como ser humano. Isso acontece exatamente porque a Constituição da ONU está baseada na derrota do nazismo e do fascismo, que na verdade ideologicamente são praticamente a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças, né, entre nazismo e fascismo. Mas muita gente usa o conceito nazi-fascismo. O que o nazismo estabelece? Ele reestabelece a ideia de que existe uma hierarquia fundamental na sociedade, que alguém chega ao poder, né, e deve exercer esse poder de modo absolutista e discricionário por outro fator, que agora não é mais monarquia, mas, por exemplo, o Führer, né, o Duce, são pessoas aí que são, de certa forma, eleitas pelo destino ou pelo povo, alguma coisa assim, que vão chegar ao poder e vão poder exercer esse poder de forma absoluta. Além dessas pessoas serem consideradas, né, uma pessoa que está acima dos outros, também se estabelece uma hierarquia em que você tem pessoas que têm mais direitos, que podem mais, que são as pessoas associadas ao ditador, e tem pessoas que não podem nada, que são as pessoas que são perseguidas. E o grande problema é que o nazifascismo ele estabelece que essa diferenciação entre as pessoas, ou quem vai ter direito humano e quem não vai ter direito humano, ela é estabelecida basicamente pelo arbítrio, né, pela escolha pessoal do ditador ou do próprio participante do partido ou da organização política desse ditador. Então, derrotar essa nova tentativa de um absolutismo, né, que foi o que aconteceu quando a União Soviética e os aliados derrotam a Alemanha e a Itália, e também o Japão, que era um império, né, que era considerado, até hoje é um império, mas agora já está numa outra característica. O que se estabelece ali é a vitória da ideia, de novo, de que todos somos iguais, todos temos uma característica humana que é igual para todos. Esse tem a segunda declaração dos direitos humanos. Esse conceito de igualdade, ele é preservado na Constituição da República Federativa do Brasil? Sim, e ele só é possível que a gente seja uma república e que a gente seja um país democrático se a gente considerar essa dimensão da igualdade fundamental. É lógico que ela não obriga a uma igualdade em todos os níveis, mas essa igualdade fundamental perante a lei. É ela que estabelece, por exemplo, que cada pessoa tem direito a um voto. Então, a pessoa pode ser o dono de uma mineradora e ser riquíssimo. Ela tem um voto. E a pessoa pode ser favelada, ela também tem um voto. Ou seja, em momentos como as eleições, de certa forma, a gente lembra que nós somos um país democrático, porque todos somos fundamentalmente iguais. Agora, é evidente que só sermos iguais perante a lei não é suficiente, porque o sujeito que é dono de uma mineradora, ele pode comprar, por exemplo, uma tecnologia que vai utilizar redes sociais para favorecer A ou B. Então, ele tem um voto, mas ele tem condição de comprar com alguns milhões de reais ou de dólares, ele tem condição de comprar influência para mais 1 milhão de pessoas. E aquela pessoa que está na favela, numa situação de absoluta carência, ela, às vezes, nem o voto dela ela tem, porque ela fala, eu preciso, de qualquer forma, de uma cesta básica, porque meu problema é jantar. Né? O problema do outro é ganhar a eleição, o problema da pessoa que está muito complicada em termos econômicos, o problema dela é se alimentar. Então ela acaba muitas vezes cedendo o voto dela. Ela tinha uma opinião, mas ela cede essa opinião para o outro, ela não tem nem o voto dela. Então a desigualdade econômica muito grande, ela de certa forma também é uma coisa que anula essa igualdade fundamental.
Bom, professor, dentro desse conceito significa o seguinte: nós temos, então, juridicamente falando, no Brasil e eu acho que quase todos os países que são associados à ONU, nós temos o reconhecimento dos direitos humanos. Então, direitos humanos, basicamente, significa que, perante a lei, temos os mesmos direitos e deveres. Isso. Todos nós. Né? Simplificando, seria isso. Exatamente. Transformar essa igualdade numa igualdade de fato, né, permitindo que a pessoa se desenvolva livremente e tal, e daí siga suas escolhas, porque nós somos escravos de nossas escolhas. Né? Nisso, sempre vamos ser escravos das nossas escolhas. Dentro desse contexto, cada nação precisa buscar os seus mecanismos de desenvolvimento social, seria isso? Exatamente, exatamente. E para que isso possa acontecer de uma perspectiva democrática, eu não posso ser seletivo em relação aos direitos humanos, porque muita gente fala assim, direitos humanos só para humanos direitos. Na verdade, isso anula a dimensão dos direitos humanos, porque os direitos humanos são para humanos e ponto. Então, a única condição para você não ter um direito humano é você não ser humano. Você fala, mas a pessoa cometeu um crime hediondo e não sei lá o quê, então ela não é humano. A pergunta é, quem decide? Quem decide que alguém não é humano? Porque quando uma pessoa, né, quando um determinado grupo, às vezes até alguém que ganhou as eleições, estabelece que fulano não é humano o suficiente para poder ter um direito humano, na verdade ninguém mais está garantido. Porque como foi arbitrário ele escolher que aquela pessoa não tem direito humano, na verdade pode ser arbitrário por qualquer um. Por exemplo, alguém pode ser preso por engano. Se as prisões são lugares em que não se respeita direitos humanos, qualquer um de nós está sujeito a um engano, a ser preso e a ter todos os seus direitos destruídos. Então, né, se eu não tenho direito humano para um, eu não tenho direito humano, na verdade, ele não está garantido para ninguém. É muito arriscado a gente estabelecer isso. Isso se chama estado de exceção. Todos têm direitos, mas alguns não têm por algum motivo, porque são inimigos, porque são de determinada etnia, porque fizeram determinada coisa. Então, quando eu começo a abrir exceção, eu entro exatamente no que é chamado de estado de exceção, que é o quê? Que é uma ditadura, que é o quê? Que é exatamente o momento anterior ao surgimento dos direitos humanos e aquele momento anterior à Revolução Francesa. Bem, finalizando, estamos chegando ao fim do bloco, podemos dizer que a preservação dessa igualdade jurídica e o desenvolvimento da igualdade social são mecanismos essenciais para a sociedade se desenvolver de maneira adequada. Seria isso? Com certeza, com certeza. E a gente ter essa clareza, né, que a igualdade fundamental é alguma coisa que nós precisamos garantir, ou seja, não dá para aceitar que ninguém seja privado dos seus direitos, a gente tem que garantir isso, porque essa é a condição para que a gente possa confiar no Estado, para que a gente possa ter um processo de colaboração. Porque a partir do momento que a gente não tem essa garantia dos direitos humanos para todo mundo está desconfiado em relação ao Estado, ao governo, ao seu vizinho, e aí você não tem o que é fundamental para você conseguir o desenvolvimento que vai garantir um pouco mais de igualdade, um pouco mais de diminuição de desigualdade material, que é essa condição de solidariedade social. Professor, obrigado pela sua participação hoje aqui. Muito obrigado, foi um prazer. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.